Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, nosso programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O convidado de hoje é o vereador de Mogi das Cruzes, Iduígues Martins. Ele é advogado e também foi líder sindical por mais de 30 anos. É vereador de Mogi das Cruzes desde 2012 e também tendo assumido o cargo de deputado estadual após ser suplente nas eleições de 2014. Atualmente também integra o Movimento Brasil da Esperança em Mogi das Cruzes. Sejam muito bem-vindos, vereador Iduígues. Obrigado, Leonardo. Obrigado a vocês da equipe do Hoje, tá? Que tem feito um trabalho importante com a notícia em nossa região. Muito obrigado. Estou aí à disposição para conversarmos um pouco sobre Mogi das Cruzes, que é a cidade onde a gente atua, né? É um prazer recebê-lo aqui. Se não me engano, é a segunda vez, ou a primeira vez que o senhor já dá entrevista aqui conosco, mas é a primeira vez comigo, é isso que importa. Mas é um prazer falar um pouco sobre sua trajetória também. E eu queria que o senhor contasse um pouco sobre como você adentrou na política. Você iniciou ali sua luta social nos movimentos sindicais mais ou menos na década de 80. E você até foi presidente de sindicato por 12 anos. Sim, sim. E como essa luta social lhe encaminhou para a sua vida como político? Conta um pouco pra gente. Veja bem, Leonardo, e quem vai nos acompanhar nessa entrevista. Eu ingressei na vida, no mundo do trabalho, na Companhia Suzano de Papel e Celulose, fábrica que fica aqui na divisa entre Suzano e Mogi das Cruzes, em 1981. E naquela época, existia um clamor dos trabalhadores por uma representação sindical forte da empresa. E eu acabei me destacando nesse trabalho, no interior da fábrica, lutando. A Companhia Suzano não tinha restaurante, para você ter ideia. Não tinha, a pessoa levava marmita, por exemplo. A Companhia Suzano não tinha café da manhã. Várias conquistas que nós obtivemos foi a partir daquele trabalho. Então ali eu me despertei para a luta, que foi uma luta sindical inicialmente. Ingressei no sindicato, depois de um tempo virei presidente do sindicato, conforme você mesmo relatou aí no meu histórico, né? Fui durante 12 anos presidente do sindicato. Depois que eu deixei a presidência do sindicato, eu me dediquei mais à vida política, né? Fui candidato a deputado estadual, tive 30 mil votos, fiquei na 7ª suplência, e aí a gente foi eleito prefeito, enfim, acabei assumindo deputado estadual, e depois vereador, reeleição vereador, espero ser de novo reeleito vereador. E daí conta um pouco para nós, o senhor, como disse, é vereador desde 2012 em Mogi das Cruzes, então aí são mais de 10 anos Exatamente. No Legislativo. E quais são as principais diferenças de quando você chegou e quais são os principais avanços que o senhor enxerga hoje na cidade, depois desses 11 anos mais ou menos ali como vereador na cidade? Olha, primeiro, vou falar um pouquinho rapidamente do meu mandato. Eu entendi o parlamento como um espaço para ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Então eu fiz vários projetos de lei, né? Projetos de leis de segurança em casas de espetáculos, casas noturnas, depois daquela tragédia da Boate Kiss, proibição de ter fogos de artifício, mapa de risco, treinamento de funcionários, enfim. Essa foi uma das leis que eu elaborei. Lei também da visita virtual, a pessoa está internada, se ela desejar ter acesso a um computador, a um notebook, a um celular, para falar com o seu parente, sobretudo em tempo de Covid, que as pessoas não podem ter contato, né? É uma lei de minha autoria, né? Tramita projetos meus de o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, projetos do Bombeiro Civil, em locais de grande concentração de público. Enfim, primeiro usar o parlamento como uma maneira de melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Fiscalizar o poder público, fiscalizar a execução de obras, fiscalizar a limpeza urbana, propor melhorias na cidade, ruas, parques, enfim. Então, primeiro, esse trabalho a gente procurou fazer como parlamentar, como vereador, e continua fazendo. Sim. A cidade, ela avançou bastante nesses últimos 10 anos ou mais. Avançou bastante. Porque Mogi das Cruzes, e eu fiquei sabendo que você é de Mogi, Leonardo, teve muito dinheiro do governo federal.
Eu vou dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, sobretudo. Eu vou citar aqui as grandes obras de Mogi, você pode depois pesquisar, né? O Hoje Diário pode pesquisar, que vai ver que foram do governo federal. Passagem sob a linha férrea, debaixo da linha férrea, Sacadura Cabral, um túnel, dinheiro do governo federal. Avenida Júlio Simões, tá? Ali que margeia o Córrego dos Canudos, dinheiro do governo federal, 2 marginais. Os tratamentos de água e tratamento de esgoto de César de Souza, que Mogi tem mais de 70% do esgoto tratado, dinheiro do governo federal. Avenida das Orquídeas, lado de baixo ali da linha férrea, de Jundiapé até Brás Cubas, dinheiro do governo federal. O PAC que urbanizou, asfaltou o Jardim Nova União, o Jardim Aeroporto, dinheiro do governo federal. 3 UPAs, uma UPA em Jundiapeba, uma UPA na Kaoru Hiramatsu, lá na Porteira Preta, né, lá, e outra UPA em César de Souza, do Rodeio, desculpe, dinheiro do governo. E aí ele ficaria aqui falando de recursos. Então, como é que a cidade avançou? Então, os prefeitos foram muito espertos, tanto o prefeito Junge, como o prefeito Bertaioli, como o Marcos Mello, foram muito espertos em mandar projetos para o governo federal. O governo do estado investe muito pouco na cidade. Embora Mogi tenha um orçamento de 2,5 bilhões de reais, é um dinheiro muito engessado, tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a folha de pagamento, sobra pouco dinheiro para investir. Então, quem investe? Ou o governo do estado ou o governo federal. Obra do governo do estado, não consigo citar uma. Mas obras do governo federal, e aí quem está nos acompanhando, pode pesquisar lá, jogar lá no Google, que o Google hoje é uma ferramenta importante, vai ver que todas essas obras que eu falei, que Mogi tem, tá? Parque das Cidades, Parque Centenário da Independência, da imigração japonesa, tudo isso dinheiro do governo federal. Então, o que acontece? Então, a cidade evoluiu, melhorou muito a sua qualidade de vida, mas sabendo utilizar bem projetos junto ao governo federal. Nós sabemos que os 2 mandatos do presidente Lula foi de muita prosperidade econômica, da presidente Dilma, infelizmente, foi ceifada o seu mandato no 2º mandato, mas todo esse período, houve muito aporte financeiro do governo federal para Mogi das Cruzes, por isso que eu digo que é uma cidade que avançou bastante, não com recursos próprios, mas com recursos do governo federal. E, inclusive, vereador, falando sobre essa questão do governo federal, o novo governo Lula, o Lula 3, a gestão já está no seu 8º mês, mais ou menos já se passaram 8 meses desde essa nova gestão. Como o senhor avalia essa gestão nova do governo Lula? Olha, veja só, notícia do PIB antes de ontem, triplicou o crescimento do PIB, tá, no último trimestre, tem uma expectativa de um PIB de 3% crescer, o Brasil crescer 3%, o Brasil estava estagnado. O Brasil voltou ao cenário internacional. Hoje o Brasil é o protagonista nos BRICS, né, que reúne China, Índia, África do Sul, né, e Brasil, que agora vai agregar outras economias, né, está com a 2ª maior economia do mundo, né, e, enfim. Então, o BRICS, o Brasil vai pegar a presidência rotativa do Mercosul. O Brasil, então, voltou ao cenário internacional que estava desmoralizado. Os juros estão caindo, né? Caiu 0,5%, pouco. Eu acho que o Banco Central, com esse Campos Neto, está fazendo um desserviço ao Brasil. Juros de 13%, com a inflação de 3%, é um absurdo, mas felizmente começou a cair, né? Então, PIB caindo, dólar caindo, inflação caindo, crescimento de previsão de 3%. Eu só vejo um cenário extremamente positivo para o Brasil com a entrada do presidente Lula no governo, que é uma pessoa que consegue vender bem os produtos brasileiros lá fora, como chefe de Estado, tem feito muitas viagens para recuperar a nossa imagem. O Haddad na economia, a economia está boa, todo mundo sabe disso, né? Quando você tem inflação em queda, quando você tem crescimento econômico, quando você tem dólar em queda,
Por exemplo, ninguém pode criticar a economia está indo muito bem, gerando empregos, eu tenho muita expectativa positiva, que nós vamos repetir, e muito melhor, inclusive, os primeiros governos do presidente Lula. E o senhor acredita que os investimentos, principalmente nas cidades, como o senhor destacou que ocorreram nos primeiros 2 governos do Lula e também nos 2 mandatos da presidente Dilma, o senhor acredita que esses investimentos mais presentes nas cidades vão voltar a acontecer? Com certeza. O presidente Lula já está lançando o que chamaria de PAC 3, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Né? Então, ele tem uma preocupação. Qual que é a visão do governo federal? O presidente Lula sempre fala isso, né? Quando você impulsiona, quando o Estado entra forte, impulsionando o crescimento, aí isso vira um efeito dominó, porque tem que comprar aço, tem que comprar cimento, tem que comprar plástico, tem que comprar vidro, tem que comprar... E aí a economia, o Estado puxa a economia, né? Somado a outros fatores que geram emprego, crescimento real do salário mínimo, muito importante. Por que muito importante? Quando o rico ganha dinheiro, ele vai gastar em Miami, vai gastar na Flórida, ele vai comprar um iate, vai comprar um bem que não é comum para a população. Quando o pobre tem crescimento salarial, ele vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai dar entrada no carrinho usado, né? Vai comprar um liquidificador. Esse dinheiro impulsiona a economia. O dinheiro que, por exemplo, na pandemia, o Brasil foi o país que mais aumentou o número de bilionários no mundo. Ou seja, o Brasil deu um salto gigantesco no número de bilionários. Concentração de riqueza na mão de poucos não faz a economia avançar. Por isso que o presidente da República lançou o programa do crescimento real do salário mínimo, aumentou o valor do Bolsa Família, tem um plano de obras e a economia brasileira, essa surpresa positiva que o Haddad falou, o ministro Haddad falou, é um milagre. O Brasil ter triplicado o crescimento do PIB no último trimestre com juros dessa altura. Mas isso é fruto de uma política econômica acertada, né? O arcabouço fiscal deixa muito claro o quanto o governo pode gastar, o limite de gastos, né, para não endividar o Estado, para não ser irresponsável, né, com a economia do país. Enfim, eu vejo assim que estamos num caminho bom e os municípios, com certeza, vão obter resultados a partir disso. E, vereador, o senhor falou um pouco sobre essa questão da presença do Estado, algumas questões, e agora focando um pouco mais no governo estadual, também o governo Tarcísio completou recentemente, o governo do governador Tarcísio de Freitas chegou a 8 meses de gestão. E o maior impasse atualmente com a cidade de Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê é a relação envolvendo os pedágios, o projeto do governo estadual da implantação de pedágios, tanto na rodovia Mogi Dutra quanto na rodovia Mogi Bertioga. Recentemente, a cidade até obteve uma vitória na justiça que conseguiu suspender a audiência pública, que inclusive o senhor esteve lá presente, que ocorreu na Artesp no dia 18. Como eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é a atuação da Câmara Municipal para tentar impedir a implantação disso, porque essa ação foi uma ação da Prefeitura. Mas como é a atuação dos vereadores, a atuação da Câmara Municipal para tentar impedir que esses pedágios sejam implantados na cidade? Tá. Veja, Milena, primeiro eu quero resgatar, você como jornalista tem esse histórico, o governador Tarcísio, quando era candidato, veio na região, fez 2 promessas filmadas, gravadas, repetidas, que ele ia reabrir o pronto-socorro do Hospital Luzia Pio de Melo, que é um hospital importante regionalmente. O sujeito bate o carro, tem um problema de saúde, o pronto-socorro do Luzia sempre foi muito importante. O governo anterior fechou o pronto-socorro, ele falou, eu vou reabrir esse pronto-socorro. Temos um caso muito triste de uma criança em Mogi, foi picada por uma cobra venenosa, teve que ir para uma UPA, e quem tinha o soro antiofídico era o Luzia Pio de Melo, o Luzia Pio de Melo. Se essa criança fosse direto para o Luzia Pio de Melo, ela seria salva. Como o pronto-socorro estava fechado, tá? Uma criança de 11 anos, salvo engano, posso estar errado, mas era uma criança, ela ficou 7 horas na UPA esperando uma vaga no Luzia.
Quando ela chegou no Luzia Pio de Melo, né, no Hospital Estadual Luzia Pio de Melo, o soro antiofídico já não fez mais efeito e tirou a vida de uma criança, porque esse pronto-socorro está fechado até hoje. Então ele prometeu, abriu o pronto-socorro e prometeu, não terá pedágio na região. 2 promessas para a região. As 2 promessas ele não cumpriu. Estou fazendo esse resgate inicial para registrar bem, né, e a população não esquecer disso. A Câmara Municipal, de que maneira ela age com relação aos pedágios? Cada vereador tem uma relação política com algum deputado estadual. Eu, por exemplo, o Enio Tato, né, que é líder da minoria na Assembleia, é um deputado que eu tenho uma relação política. O outro vereador com outro, o outro com outro. E a nossa região, inclusive, tem o presidente da Assembleia, sim, André do Prado. Então, nós, vereadores, sempre estamos articulados com algum federal ou com algum estadual. Então, nós, além da mobilização política, fomos para a TESP, discutimos na Câmara, mandamos documentos para o governo do Estado, moções, posição política da Câmara, também falamos aos nossos deputados, pressionem para que o pedágio não venha. O pedágio que eles querem fazer são 2 pedágios na Mogi Dutra, um para o lado de Arujá, outro para o lado de Mogi, né? Naquele sistema free flower, né? Que o motorista passa, nem sente a facada, porque faz a leitura da placa, depois cobra dele, né? E Mogi tem um problema, uma rodovia de 10 quilômetros apenas, muito bem conservada, com canteiro no meio, né? Uma estrada excelente, vai entregar para a iniciativa privada começar a ganhar dinheiro com o pedágio. É um absurdo isso. É um absurdo. E uma estrada que foi construída com dinheiro municipal. Sim. Não é ela é uma ESP, ela é uma estrada estadual, porque ela interliga cidades. Mas ela foi feita com dinheiro do município. E Mogi vai ter outro problema. A cidade vai ser dividida mais uma vez. Tem a linha férrea que divide Mogi, que começa aqui em Jundiapeba, vai até, passa César de Souza, Sabaúna, é uma divisão física. Teremos uma divisão imaginária. O que é? Um pedágio. Quem mora pós-pedágio, Piatã, Novo Horizonte, Margarida, até o próprio Aruã, Chácara Guanabara, Taboão, para ir na UPA, vai ter que pagar pedágio. Para ir no hospital municipal, vai ter que pagar pedágio. Para ir na prefeitura, tirar algum documento, vai ter que pagar pedágio. Alunos da universidade, é um absurdo esse pedágio. Absurdo. Então, nós somos contra. E Mogi Bertioga, a população de Bertioga vai ser penalizada, porque é uma rota de turismo. A pessoa desce para Bertioga para consumir, para ir para a praia, enfim. Eu acho que o governo do Estado de São Paulo está cometendo uma grande maldade com a região. E acaba irradiando, né, regionalmente, porque os produtos de Mogi podem vir para Suzano, de Suzano pode ir para Mogi e acaba aumentando também o preço dos alimentos. E o senhor acredita que com essa mobilização feita tanto pelos políticos da região, o senhor destacou a importância também do apoio dos deputados, tanto estaduais quanto federais, será possível barrar a instalação desses pedágios? Eu acredito que sim, né? Tem que fazer uma força conjugada, uma força política, institucional, e uma força de mobilização popular. O governador tem que sentir, ele tem seus interesses políticos, eu não sei se ele quer ser reeleito, se ele quer eleger prefeito em algumas cidades, ele tem que sentir que ele está cometendo uma desumanidade com a população de Mogi e região. Então, pressão política de base, que é povo, e pressão política institucional, que é quem vota com ele na Assembleia. Sim. Chegar e falar, governador não dá, é a minha base eleitoral, é onde eu convivo, isso vai me prejudicar. Então nós temos aqui alguns deputados, né? Temos o Marcos Damasio, temos o André do Prado, né, que é daqui da região, e tem outros deputados que tiveram votos na região, sim, que espero que contribua conosco no sentido de barrar esse pedágio. E uma coisa interessante, assim, na audiência pública da Artesp, quase todos os vereadores estiveram presentes, se eu não me engano, só alguns, acho que é o Carlos Lucareschi, a Fernanda Moreno, o Farofa, a Malu Fernandes, o Yokoyama e o Otto Rezende, que não estiveram presentes ali, em loco. Mas
parece que há uma união de todos os lados, né? Então, o senhor é um vereador de esquerda, mas houve uma união ali com os vereadores do PL, por exemplo, que são mais à direita. Qual a importância do movimento de todos os lados se unirem contra essa iniciativa do governo do Estado? Isso mostra que esse é um tema que une a população e une o parlamento, une a Câmara Municipal. Esse é um tema que nós temos uma visão comum, né? De que o pedágio vai trazer malefícios. E ele não é justo porque é uma estrada muito curta, uma estrada que praticamente não dá manutenção, uma estrada nova. Então, essa unidade, de fato, ela existiu na primeira ameaça, aí veio as eleições, aí o Tarcísio falou que não ia ter pedágio, o Dória, querendo sobreviver politicamente, falou que não ia ter pedágio, o Rodrigo Garcia também não ia ter pedágio. Então, nós tivemos aquela vitória fruto dessa união, porque esses vereadores fizeram campanha, ou para o Rodrigo, ou para o Tarcísio, nós fizemos para o Haddad, enfim. Então, eleitoralmente, houve a pressão política e essa unidade foi importante. Então, essa unidade, isso é um tema que nos une. Pedágio não tem divergência na Câmara Municipal sobre isso, né? Agora, nós sabemos que os vereadores da base do governo, do governador, eles têm uma responsabilidade de chegar no governador e falar, olha, governador, nós te apoiamos, nós somos base do governo e nós não queremos pedágio. Uhum. E agora entrando também, mais especificamente em Mogi das Cruzes, vereador, eu gostaria que o senhor comentasse para nós como o senhor avalia a gestão do prefeito Caio Cunha, que já está nesses 2 anos e meio de mandato ali em Mogi das Cruzes. Então, o prefeito Caio Cunha foi vereador comigo 2 mandatos. No segundo mandato, ele se transformou num vereador de oposição, ou seja, no mandato do Marcos Mello. E sempre votamos juntos, ele e o Rodrigo Valverde, e sempre teve uma postura do novo, uma postura, por ser também jovem, que poderia fazer transformações na cidade. Tanto é que no segundo turno, entre apoiar o PSDB, que eu sempre fui oposição, eu falei, vou apoiar o colega que é oposição junto comigo. É uma questão de coerência, né? Não vou apoiar alguém que eu sempre fui contra, que é o PSDB e tal. Tínhamos muita expectativa na novidade, no novo, em romper com o ciclo em Mogi de governos assim, que um passava o bastão para o outro, né? O Valdemar, que passou para o Junge, o Junge que passou para o Bertaioli, que era o seu vice, o Bertaioli que passou para o Marcos Mello, que era o seu tesoureiro de campanha, e assim daí. Ele falou, vamos quebrar essa sequência de compadres, né? Que alguns chamam de coronéis e tal. E o Caio Cunha veio nessa esteira e a gente apostou nisso. O que aconteceu? Ele acabou construindo um governo com muita gente de fora, gente inexperiente, e cometeu erros assim, ao meu ver, erros graves, vamos dizer assim. Já trocou mais de 30 secretários, né? Cobrou um IPTU a partir de uma foto aérea, que a população se revoltou, ficou sem licitação na coleta seletiva, na coleta de lixo, por anos com um contrato emergencial, errou na licitação das funerárias, errou agora na licitação do terminal rodoviário, que está paralisada as obras por erro do processo licitatório, errou na licitação da coleta seletiva de resíduos sólidos. Eu ficaria aqui falando de muitos problemas que vêm manchando o governo do prefeito Caio Cunha, né? Começou ano letivo sem professor. Assim, eu ficaria falando de uma série de erros, fruto de falta de planejamento, fruto de uma equipe inexperiente, porém arrogante. Você trazer gente de Harvard, você trazer gente que tem doutorado nisso, é sempre bom, mas você tem que mesclar a experiência com a juventude, a novidade, né? A ideia de fazer o diferente, mas baseado tecnicamente que pode dar certo.
Então, essas sucessões de erros, ao meu ver, maculou. Já não há mais tempo, ao meu ver, faltando um ano e pouco para as eleições, de recuperação do governo do prefeito Caio Cunha. Não há mais tempo, né? E isso é em todas as áreas, na saúde. Houve problema com a vacinação, fura-fila na vacinação, enfim. Eu ficaria aqui listando a manhã toda de erros nesses 2 anos e meio de governo. Então, eu não vejo mais possibilidade do governo se recuperar, né? Então, eu acho que o prefeito Caio Cunha vai disputar a reeleição, é óbvio, né? Ele está na cadeira como prefeito, mas eu acho que ele não continuará. Nós não sabemos qual será o resultado, mas ele não continuará. Temos o nosso candidato, né, o Partido dos Trabalhadores, tem a candidatura do Rodrigo Valverde, que teve 18% dos votos na última eleição, vem num crescente. O PL e o PSD falam que vai lançar candidatura. Sim. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que ele não sobreviverá, não conseguirá ser reeleito para um segundo mandato. Lamentável, porque gerou muita expectativa na população e depois muita frustração. O senhor citou alguns problemas, como as questões da licitação do lixo, do terminal rodoviário, e também o senhor falou recentemente em suas redes sociais sobre a falta de transparência também do município. O senhor tem sido um vereador de oposição ao governo Caio Cunha atualmente, e qual a importância, na sua opinião, sobre a atuação forte da oposição no município? Qual a importância de uma atuação forte da oposição? Olha, como eu estou no 3º mandato, eu já vi Câmara Municipal, nesses 3 mandatos, que só tinha eu de oposição, por exemplo. Isso é muito ruim, porque quando o projeto vai para a Câmara, os vereadores da base do governo, eles nem leem o projeto, nem leem. Chancela o projeto sem nenhum tipo de critério. Por quê? Porque tem uma ordem, né? Você é a minha base de governo, você vai ter que votar comigo no meu projeto. E quando se tem oposição, ela é mais criteriosa, ela lê, ela vê que se tem problemas, né? E ela questiona, ela propõe emendas, ela pergunta, né? Porque isso é necessário até para o bem de uma gestão pública, porque o sim senhor, né? A obediência cega, ela pode levar a erros, e levou vários erros, teve vários erros no governo, né? Que levou o Poder Judiciário a tomar providências, e a gente falava antes, olha, essa licitação da coleta seletiva está errada, essa licitação do terminal está errada, essa licitação aqui do lixo, enfim. A oposição é saudável desde que ela queira o bem da cidade. A gente não se opõe dentro da tese do quanto pior melhor. A gente quer aperfeiçoar. Então, eu sempre procuro ver o projeto do prefeito ou de qualquer colega. Se a ideia é boa, mas tem uma falha aqui, eu proponho uma emenda. Olha, eu acho que aqui pode melhorar, né? Para aprimorar. Não importa que o governo vá faturar politicamente com isso. O que tem que faturar é a cidade é que tem que ganhar. A cidade é que tem que ter legislação boa. Então, eu acho que a oposição contribui nesse sentido. É uma oposição que eu pratico de maneira saudável, não é raivosa, tá? Os meus colegas me relaciono muito bem com eles, mas sou criterioso na votação, voto não em algumas coisas, para ficar de consciência em paz, de que eu não me embarquei em algo errado, que venha prejudicar a nossa cidade. E sobre alguns problemas que a cidade enfrenta, eu gostaria de saber da opinião do senhor, quais são os maiores desafios, na sua visão, de Mogi das Cruzes? Quais são as maiores lutas que Mogi das Cruzes enfrenta atualmente? Quais são as maiores crises? Quais são os maiores problemas que a cidade hoje enfrenta? Um deles é a saúde. Embora Mogi tenha... Eu sempre falo que falta articulação para o governo municipal. Mogi tem um hospital Luzia Pinho de Melo, que é um hospital estadual, tem a Santa Casa, que é um hospital filantrópico, que recebe dinheiro público todos os meses, tem o Hospital Municipal de Brás Cubas e tem mais um hospital do governo do estado, em Jundiapeba, Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, uma cidade, 4 hospitais. Suzano, por exemplo, tem só a Santa Casa, que está sob intervenção. Itaquá tem só o Santa Marcelina. Poá, salvo engano, tem só um hospital na cidade.
Mogi tem 4 hospitais, mas se você tentar uma consulta hoje, para clínico geral, ela demora 30 dias. Tem gente com fratura no corpo, em casa, há 1 mês, esperando fazer uma cirurgia. Eu recebo todos os dias no gabinete esse tipo de reclamação. Gente que está com fêmur quebrado, tornozelo, enfim, não tem, então, eu fiz cirurgias. Enfim, então, você tem um dos grandes desafios, é a saúde, embora exista lá uma fartura de hospitais. Então, o município não está sabendo fazer essa articulação para que isso se transforme para um bem para a cidade. Tem uma maternidade pronta e fechada que o prefeito não inaugura, diz que não tem verba, né? E aí vai. Então, por aí a saúde é um grande desafio. Outro desafio que eu acho que não é só de Mogi, mas de todas as cidades aí, é a segurança, né? Muito furto, muito assalto, na área central da cidade, muito problema, né? Então, esse é um problema que nós enfrentamos, né? E aí você vai tendo outros problemas, uma escala menor, mais preocupante, né? Que precisa ser resolvido. Nós temos o problema do desenvolvimento econômico que gera empregos, né? A cidade tem gerado empregos precários. Nós precisamos ter postura para buscar investimento de fôlego, indústria que emprega, que paga bem, que paga melhor. Não telemarketing. Não estou aqui para menosprezar os milhares de empregos em telemarketing, mas é um emprego, infelizmente, que não é um emprego que pega o que o jovem cresça profissionalmente, né? Cresça profissionalmente. Mogi hoje dispõe das maiores áreas em metros quadrados, que é a do Tabuão, para a implantação de indústria, mas não chega indústria. Falta uma alça de acesso na Ayrton Senna, para poder facilitar o escoamento de produção, enfim. Então, nós temos saúde, nós temos segurança, nós temos geração de empregos, e por aí vai. Tem outros problemas também. Um problema que atinge a cidade de Mogi das Cruzes também é o déficit habitacional, que sim, do Alto Tietê é o maior do Alto Tietê, são 72 mil moradias de déficit, né? Apesar disso, a cidade, a gente falou sobre essa questão de investimento do governo federal e do governo estadual, a cidade não foi contemplada no programa Casa Paulista, que é do governo estadual. Mesmo sendo a maior cidade do Alto Tietê, outras cidades foram. Suzano, por exemplo, foi contemplada, mas Mogi das Cruzes não foi. O senhor acredita que com o retorno do Minha Casa Minha Vida, que foi muito benéfico para Mogi das Cruzes no passado, é possível diminuir esse déficit? A cidade vai conseguir buscar esses recursos do Minha Casa Minha Vida também? Veja bem, foi bom você resgatar esse dado. Mogi foi a cidade não capital, é óbvio, né? Que recebeu mais unidades da Minha Casa Minha Vida durante o governo Lula e o presidente Dilma. Tá? Alguma coisa em torno de 7 mil unidades. 4, você está falando? Não. Não, uau! Sim. Foram 7 mil unidades. Tem o Temer, que depois que a Dilma, infelizmente, sofreu o golpe, veio inaugurar o último módulo de casas lá na Kaoru Hiramatsu. Então, foi o lugar que recebeu o maior número de Minha Casa Minha Vida de cidades e não capitais. Foi a única cidade de região metropolitana que teve reforma agrária, 400 módulos em Jundiapeba. Então, foi muito beneficiada. De fato, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho certeza que Mogi vai voltar a ser contemplada, né? Com um grande número de unidades, né? Quero lamentar que a Casa Paulista, de fato, do Alto Tietê, com exceção de Guarulhos, a maior cidade, não tenha sido contemplada. Mas acho que com o retorno do Minha Casa Minha Vida, tendo bons projetos e áreas, vai ter casas. E, vereador, falando agora sobre as eleições de 2024, o senhor já destacou, estamos há um pouco mais de um ano das eleições, e o Rodrigo Valverde, seu companheiro de partido, esteve aqui também há algum tempo aqui no Hoje no Ar, e ele disse que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, e o senhor também já declarou isso aqui nessa entrevista. Então a decisão já é tomada dentro do PT de Mogi das Cruzes, o Rodrigo Valverde será candidato a prefeito de Mogi das Cruzes de 2024? Sim, o Rodrigo Valverde teve um bom desempenho na última eleição para prefeito.
teve 18% dos votos, né? Uma posição importante, ficou em terceiro lugar. Vem trabalhando, eu acho que esse percentual já deve ter aumentado, né? Nós estaremos no cenário eleitoral para decidir, com certeza. Trabalharemos para ir para o segundo turno. Achamos que 3 candidaturas vai ser difícil alguém resolver a parada no primeiro turno. E estamos preparadíssimos. Temos uma frente. Já estava com 8 partidos da última vez que eu dialoguei com Mogi da Esperança, né? A federação nossa, PT, PCdoB e PV, PDT, Solidariedade, PSOL e Rede. Então, temos aí um número grande de partidos. Vamos ter uma grande chapa de vereadores e vereadoras. Vamos eleger uma grande bancada. E nós, com certeza, iremos para o segundo turno. Não sabemos com quem, mas nós iremos a partir dessa estrutura que nós estamos construindo, né, para poder chegar à vitória em Mogi. E, vereador, em 2020, quando o Rodrigo Valverde foi candidato a prefeito, o cenário para o PT nacionalmente era outro. O presidente Lula ainda enfrentava acusações da justiça, ainda não havia sido completamente inocentado e seus julgamentos anulados. Se não me engano, ele estava preso ainda. Nas eleições de 2020, exatamente. Ele estava preso, mas acho que ele já não estava mais na cadeia, em loco, não estava mais preso lá em Curitiba. Mas toda essa questão que ocorria era um cenário diferente para o PT. O PT, na época, não teve um desempenho bom nas eleições de 2020, nas eleições municipais, Brasil afora. Mas agora o momento é outro. Exatamente. Nós enfrentávamos muitas dificuldades. Estávamos sendo massacrados, né? O presidente Lula, como você citou, respondendo muitos processos. O PT estava literalmente na berlinda, né? Com o resultado do STF, que anulou todos os processos do presidente Lula e ganhou as eleições, né? E o Brasil num crescente, né? Tanto em geração de empregos, controle da inflação, cenário internacional. Eu tenho absoluta certeza que isso vai refletir nas eleições municipais. E os 18% que o Rodrigo Valverde teve vai crescer muito, o que vai possibilitar, como eu disse, irmos para o segundo turno e ganharmos as eleições em Mogi, como já ganhamos em outras cidades aqui do Alto Tietê, Suzano, Guarulhos, né? São José dos Campos também. Enfim, vamos ter um bom resultado, com certeza. E você citou bem, a população assimila muito isso, né? Ela assimila a melhoria na qualidade de vida, ela assimila que aquilo que o presidente sofreu foi uma perseguição, foi uma montagem, né? Que ficou depois muito clara, né? Tanto é que o Dallagnol foi para o limbo da história, o Moro está aí na berlinda com esses processos dele. Enfim, eu tenho absoluta certeza que teremos um bom resultado. O senhor também, atualmente o senhor é o único, a gente está falando sobre esse resultado que o PT quer crescer na cidade, quer ter ainda mais destaque. Atualmente o senhor é o único vereador do PT na Câmara, apesar de ter outros vereadores de partidos de esquerda lá também na Câmara, mas o senhor é o único do PT. Atualmente, como está a gestão do partido na cidade? Haverá eleições do partido já neste ano? E como, dentro disso tudo, o partido busca aumentar o número de vereadores na cidade? Olha, o partido está muito tranquilo. Nós caminhamos todos na mesma direção. A candidatura do Rodrigo Valverde é unanimidade. Ninguém fala em outro nome. Nós não teremos o que o PT internamente chama de PED, processo de eleição direta. Só em diretórios onde há crise, onde há divergência, onde uma parte não concorda que a direção está indo muito bem, aí tem uma eleição interna. No nosso caso, não haverá eleição interna. Continuará toda a direção, porque a resolução nacional do PT diz o seguinte: aonde o diretório achar que tem que ter eleição interna, tem. Então, onde que tiver um mal-estar, uma divergência, uma dificuldade, tem eleição. E depois, quem ganhar, pacifica o partido. No nosso caso específico, não teremos PET, processo interno de eleição, pacificado o processo e unidade total para eleger o Rodrigo Valverde prefeito e ampliar a bancada, aquilo que você falou. Nós temos potencial, se soubermos trabalhar, de ampliar a nossa bancada.
E, vereador, já caminhando para o final, o senhor destacou alguns dos seus projetos do seu mandato, dos seus mandatos. E eu queria que o senhor contasse para a gente, antecipasse qualquer coisa, quais são alguns dos projetos que você tem ainda para o seu mandato. Então, eu tenho um projeto, tenho alguns projetos. Um deles é a obrigatoriedade de bituqueiras na parte externa dos estabelecimentos. Ninguém acho que nunca pensou nisso, mas Mogi tem uma área central que tem muitos bares. Se você for de manhã lá, está lotado de bituca de cigarro no meio da rua, aquilo vai para o bueiro, aquilo entope, e é coisa simples. O comerciante colocar uma bituqueira, no final do dia ele recolher móvel, então bituqueira em todos os estabelecimentos comerciais da cidade, exatamente, as pessoas saem para fumar do lado de fora, que a lei exige. Projeto que eu considero inteligente. Outro projeto que eu tenho também, que está tramitando, melhorar a condição dos motoboys. Hoje você vê vários estabelecimentos que eles ficam na calçada, ficam sentados na grama, ficam no meio da rua. É muito fácil você ter um banco, uma cobertura, algum lugar para a pessoa beber água e ir no banheiro. Então, é um projeto de lei para melhorar a condição dos mototransportadores, né? Outro projeto que eu estou trabalhando Mogi das Cruzes não ter o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. É a sociedade influenciar como é que vai cuidar do cachorrinho, do gato, aonde pode ter um hospital veterinário público, como é que vai ser o processo de vacinação itinerante. Hoje quem decide tudo isso é a prefeitura. Existe o Conselho do Idoso, da Criança e do Adolescente, Conselho da Saúde, mas não tem o Conselho do Bem-Estar Animal. Então, esses 3 projetos meus, por exemplo, estão no forno, para a gente poder pôr para andar. Né? E estou trabalhando um projeto, que é um projeto mais delicado, porque tem que tomar muito cuidado com questões legais, que é o educador esportivo cultural voluntário. Tem gente que quer no bairro ensinar karatê, judô, escolinha de futebol, só que não existe uma previsão legal para usar o prédio público, por exemplo, ele ser o responsável por uma quadra. Então eu estou gestando, trabalhando um projeto para o educador esportivo cultural voluntário, sem gerar vínculo empregatício com a gestão pública, tendo responsabilidade com todos os equipamentos, com o banheiro, com a quadra. Então é algo que poucas pessoas pensam nisso. Né? Então, são alguns dos projetos que estão aqui, que eu acho que, aprovados, melhora a vida das pessoas. Não vai jogar bituca no chão, quem trabalha hoje crescente com transporte de alimentos, delivery, vai ter uma condição melhor de trabalho. Né? Quem gosta do bichinho vai poder concorrer a participar de um conselho do bem-estar animal, e assim vai. Então, minhas ideias são essas, para o futuro. Vereador, eu agradeço muito pela sua presença aqui, eu agradeço muito pela entrevista, por esse bate-papo, e eu abro esse espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade do hoje aqui, que está me dando para dialogar com a região e especialmente com os moradores de Mogi das Cruzes, dizer que o nosso mandato está à disposição. É um mandato de luta, é um mandato, qualquer demanda que chegar lá, a gente abraça. Moradia, infraestrutura, asfalto, água, luz, direitos humanos, respeito à diversidade. Então, dizer que quem está nos acompanhando, o Gabinete 6 está de portas abertas, né? E nas redes sociais também poderá fazer contato conosco. E muito obrigado aí pela oportunidade, sucesso para vocês. Muito obrigado, vereador, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo bate-papo e muito obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Agradecemos e até a próxima.